Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido, livro escrito por Esther e Jerry Hicks, traz a mensagem dos Abrahams, que são canalizados pela Esther Hicks. Eles trazem então aqui nesse livro, que teve mais de 7 milhões já vendidos, pelo menos até essa edição que eu comprei, eles trazem então aqui o que eles dizem que o Dr. Wayne Dyer, que é o autor da Força da Atração, da Intenção, de um livro A Força da Intenção, ele diz que o livro que a gente tem nas mãos, ele contém alguns dos mais formidáveis ensinamentos, porque eles dizem que a ideia principal de Peça e Ser Atendido é nos estimular a identificar nossos verdadeiros sonhos e a criar as condições para realizá-los. Isso seria então incrível, não é? A gente identificar o que é que a gente realmente quer e nos dar condições para realizar esses sonhos. E eles dizem que normalmente a gente não alcança o nosso sonho, a gente não recebe aquilo que a gente pede, porque a gente é mais comum a gente ficar mais concentrado na ideia de que a gente não tem aquilo que a gente quer do que na vontade de ter. E isso parece até uma coisa, a gente diz, meu Deus, mas por que eu faria isso comigo mesmo? Eu quero tanto um carro novo, mas como é que eu vou ficar focado? Então o que está me fazendo não receber? Que foi o exemplo que eles trouxeram nas páginas anteriores. O que faz a gente não receber, de acordo com o que eu entendi, pelo que eles estão dizendo no livro, é a gente ficar vibrando na frustração, no descontentamento com o carro velho, ao invés de vibrar na alegria de já se sentir com o carro novo. E por quê? Porque nós somos seres vibráteis, porque tudo é vibração. Então aquilo que a gente está pensando, sentindo e falando tem uma vibração. E é essa vibração que aponta o nosso ponto de vibração. Foi bem redundante aí agora, né? Mas o importante é que se encontre o nosso ponto de vibração, porque é isso que determina a resposta que o universo vai nos dar com relação ao nosso pedido. Porque eles dizem que cada pedido são três etapas. A primeira etapa a gente pede, a segunda etapa ele é recebido pela fonte e é respondido, e a terceira etapa a gente se abre para receber, e é nesse momento que a gente se fecha. Por quê? Porque nós estamos vibrando em outra frequência. E como a gente faz para saber qual é a frequência que a gente está vibrando? Prestando atenção nos nossos sentimentos, porque eles dizem que as emoções são o principal parâmetro. As emoções são os mais sofisticados intérpretes das nossas vibrações. E aqui eles explicaram tudo isso na primeira parte do livro, que é a parte teórica, e agora nós estamos na segunda parte, que é a parte prática, que traz 22 processos para que a gente possa então mudar o nosso ponto de atração. E aí a gente pode conseguir. Aqui eles dizem, sabemos que os processos podem mudar sua experiência de vida de maneira positiva. Usando-os, você retornará à sua alegria natural e, claro, irá conseguindo aos poucos tudo o que sempre desejou. Então é isso que eles prometem, que eles garantem com os processos. Porém, eles dizem que a gente não deve ir com muita sede ao pote. Nós já entendemos ali toda a parte teórica. Agora eles dão os 22 processos, mas nós devemos ter tempo de lê-los todos e depois procurar aqueles que mais estão assim na nossa energia, aqueles que mais parecem com o nosso momento, porque eles dizem que é muito importante a gente fazer o processo naquela energia que a gente estiver vibrando. Eles aconselham que a gente não faça os 5 primeiros processos, por exemplo, se a gente estiver muito triste, se a gente estiver passando por uma situação muito difícil, que aí eles não vão dar certo e isso vai fazer a gente desanimar e nem procurar outros, nem procurar fazer outros. E eles garantem que esses processos podem transformar a nossa vida. A gente vai realmente pedir ser atendido e receber. Mas então vamos aqui para o 4º processo, que é realidade virtual. E aí eles começam sempre dizendo quando a gente deve usar esse processo. Então, use esse processo quando estiver se sentindo bem e quiser praticar uma vibração de permissão.
Use esse processo quando estiver lembrando uma experiência agradável e quiser prolongar e intensificar a sensação de prazer. Use esse processo quando tiver um tempo extra e quiser usufruí-lo de maneira prazerosa. Então pronto, eles já disseram quando é que a gente deve usar esse processo. Então vamos ver agora em que escala de valor a gente deve estar vibrando para poder fazer esse processo. O processo de realidade virtual lhe trará mais benefícios quando o seu valor de referência emocional estiver entre o 1 e o 8. Então isso aqui já baixa um pouco dos anteriores, ó. Então a gente deve estar vibrando em alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração, que é a escala 1, até o 8, mesmo se a gente estiver no tédio. Se a gente estiver entediado, ainda dá para fazer esse processo, tá bom? Se você não tiver certeza de qual é o valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Então esse capítulo 20 está em um dos vídeos anteriores. Eu faço o livro, comecei lá do início, se você estiver vendo se esse for o primeiro, eu deixo aqui então a playlist com todos os vídeos, tá? Não sei se eu já disse aí. Eu deixo aqui então para você, se quiser ver, se quiser ir lá ver esse da escala de valores, tá bom? Lembre-se de que você vive em um universo vibrátil e todas as coisas são administradas pela lei da atração. Você consegue aquilo em que pensa, queira ou não. Porque quando concentra sua atenção em alguma coisa e se sintoniza com ela de forma vibrátil, a essência vibrátil dessa coisa irá, de alguma forma, começar a surgir em sua experiência de vida. Olha, gente, que interessante aqui a forma como eles colocam. Eles têm um capítulo nesse livro que diz que a lei da atração é a mais importante. A lei da atração que está ali contida no princípio hermético da causa e efeito. Então eles dizem: lembre-se que você vive em um universo vibrátil e todas as coisas são administradas pela lei da atração. Então é a lei da atração que administra tudo. É a vibração e é ela que administra e ela entende vibração. E aí então a gente consegue aquilo que a gente pensa, queira ou não. Porque quando a gente se concentra a nossa atenção em alguma coisa e se sintoniza com essa coisa de forma vibrátil, a essência vibrátil dessa coisa irá de alguma forma começar a surgir na nossa experiência de vida. Então aqui eles dizendo, se a gente está experimentando alguma coisa que não está sendo aquilo que a gente gostaria, é porque nós estamos, porque eles dizem aqui, aquilo que você pensa, queira ou não. Então, porque a gente está pensando coisas negativas sem estar prestando atenção. É aquilo que eles já disseram ali nos vídeos anteriores. Eles vão nos ensinar a criar intencionalmente. E não criar assim, metendo os pés pelas mãos, criando coisas que a gente não quer viver. Que é desse jeito muitas vezes que a gente faz, não é? Quando a gente está sofrendo, quando a gente não está se sentindo bem, é porque a gente está criando coisas que a gente não quer viver. Já que tudo que a gente vive é a gente que cria. Pelo processo da realidade virtual, você intencionalmente ativa uma cena na mente e oferece uma vibração que combina com a cena que ativou. Em geral, as pessoas apresentam a maior parte de sua oferta vibrátil em resposta a coisas, pessoas e condições que observaram. Assim, a vida continua a se desdobrar da mesma forma, sem nenhuma melhora significativa no dia a dia. Porque a oferta de pensamento permanece a mesma. Mas o processo da realidade virtual muda isso, fazendo sua vibração se movimentar muito além do ponto em que você se encontra atualmente. Como o universo responde à sua vibração e não ao que você está vivendo agora, coisas incríveis e inéditas podem começar a fluir na sua experiência. Mais uma vez eles repetindo, o universo responde à nossa vibração. Não adianta a gente se ajoelhar e pedir, rezar e chorar e suplicar,
que a gente não vai receber se a gente está pedindo uma coisa agradável, uma coisa alegre, uma coisa boa, e a gente está vibrando na insatisfação, no ressentimento, na mágoa, na tristeza. O universo responde à nossa vibração. E quem comanda tudo isso? A lei da atração, ou seja, a gente recebe aquilo que a gente atrai. É o nosso ponto de atração. E ele diz que o processo de realidade virtual muda isso, fazendo a nossa vibração se movimentar muito além do ponto em que a gente se encontra atualmente. E eu acredito também que isso tem a ver também com uma parte que eles dizem ali nas páginas anteriores, em que não importa onde é que a gente esteja, se a gente se conscientizou de que é a gente que está criando a nossa realidade, a gente decide mudar, aí a gente sai desse estado. Não importa em que estado seja. Vamos lembrar os 3 passos. Pedir é o primeiro passo. É fácil, você faz isso o tempo todo. O segundo passo, atender o que é pedido, não é seu trabalho. A energia essencial faz isso. E o terceiro passo, permitir, abrir-se para receber o que pediu, aí isso é seu trabalho, isso é o nosso trabalho. A gente pede, a fonte atende e a gente se fecha. Por quê? Porque nós não estamos na vibração correta. E aí então é importante perceber que os passos 1 e 3 são diferentes. Você está sempre pedindo, não consegue parar de pedir. Sua tarefa, na verdade, é descobrir uma maneira de abrir-se para receber. Ou seja, aqui eles estão dizendo que nós somos pedintes natos. Pedir a gente não sabe receber. Olha, gente, agora, olha que interessante, que rica essa informação. Pedir é fácil, pedir a gente pede o tempo todo, a gente sabe, nós somos gabaritados em pedir, mas a gente não sabe receber. Por quê? Porque se a gente não estiver vibrando na frequência do nosso desejo, não tem como atrair a lei da atração. Ela não se vende por nada. Ela entende apenas vibração. E se a nossa vibração é negativa, não adianta a gente querer receber coisa positiva. Como dizia Einstein, isso é insanidade. E para isso precisa, então eles dizem, você está sempre pedindo, não consegue parar de pedir. Sua tarefa na realidade é descobrir uma maneira de abrir-se para receber. Então a gente entendeu aqui que a gente sabe pedir, mas não sabe receber. E para isso precisa alinhar-se. Então para a gente aprender a receber, a gente tem que se alinhar. Como já vimos antes, o sinal de alinhamento é dado pelas suas emoções. Quando você se sente cansado, frustrado, raivoso ou ferido, está fora de alinhamento. Simples assim. Simples assim. A gente quer saber se a gente está alinhado com o nosso pedido, com o nosso desejo, alinhado com a fonte, em fase com o todo, e assim a gente cocria com ele aquilo que a gente está buscando. Presta atenção nos nossos sentimentos. Se a gente estiver com raiva, ressentimento, mágoa, vibrando na vontade de se vingar de alguma coisa, parado ali, amarrado no passado, sofrendo com o que já foi, não estiver no presente, então não adianta nós não estaremos alinhados. Não se culpe nem se acuse quando se surpreender com um pensamento negativo. Você pode usar o processo da escala de contemplação, que pode ser praticado em qualquer lugar. Mas o processo da realidade virtual vai ajudá-lo da seguinte maneira. Você vai se acostumar a reconhecer rapidamente um pensamento de resistência, para então sair dele com facilidade. Oh, que ótimo, gente, era tudo que a gente precisa, né? Reconhecer rapidamente o pensamento que está resistindo ao nosso desejo, o pensamento que está colocando bloqueio, está bloqueando, o pensamento que está nos desalinhando da frequência do nosso desejo. Eles vão nos ensinar então a reconhecer rapidamente esse pensamento de resistência e sair dele com facilidade. Deixando o estado de resistência, a lei da atração vai responder a você de maneira positiva. Ou seja, a lei da atração ela é tranquila, ela é o que ela é ela que traz, ela é a portadora do nosso desejo e ela entende a vibração. E aí se ela sente que a gente está resistindo, que tem pensamento que está fazendo a gente resistir, está fazendo a gente vibrar fora da vibração,
eu acredito que ela não está nem aí, ela não julga, ela simplesmente ela traz aquilo que a gente está vibrando. Mas aí se a gente conseguir então deixar esse estado de resistência, a lei da atração vai responder da mesma forma, porém vai ser da maneira positiva, vai trazer aquilo que a gente está querendo receber. Tá bom, gente? Essa então é aqui a primeira parte desse processo número 4, que é o processo de realidade virtual. Então eu fico aqui, senão eu vou morrer de frio, e trago para vocês no próximo vídeo a segunda parte desse processo, do 4 processo, tá bom? Se você estiver gostando e quiser compartilhar, obrigada. Se quiser deixar o seu like também. Se quiser ver o restante dos vídeos anteriores desse livro também, você dá uma passada lá no meu canal e aproveita e se inscreve, tá? Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!